Olá, meus queridos inscritos no canal Jairo Acabamentos em Construção Civil, retornando com vocês com a sexta videoaula do tutorial em macetes detalhado com a massa corrida rolada. Sim, no vídeo de hoje, pessoal, vocês vão conferir então as etapas finais quanto ao lixamento com a nossa orbital. A dica desse vídeo então será voltada a isso, entre outros macetes a mais, ok? Pessoal, e para aqueles que não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal e no ato da inscrição ativem o ícone de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas postagens de vídeos no canal. E no canto superior da sua tela também existe o ícone de informações e notificações, o qual vocês conferem vídeos relacionados a esse que vocês estão assistindo agora, os vídeos anteriores e posteriores também, ok? Vamos conferir o vídeo lá então. Vamos então na sequência, pessoal. Vocês viram que no vídeo anterior eu fiz a distribuição de massa corrida nessas duas paredes, a qual se teve então aquelas irregularidades, né? Então já se foi dado o tempo de secagem após a segunda demão de massa corrida. Vamos aproximar um pouquinho a câmera para vocês verem como que ficou a uniformização dessa parede, para a gente então adentrar com a última etapa de lixamento para se encerrar nesta questão aqui de lixamento nesta parede, tá? E a uniformização dela, passando a mão, quando a gente trabalha com aquelas espátulas alemã de 60 centímetros, aquelas espátulas elas permitem uma uniformização grande, por a lâmina dela de 60 centímetros, ela dá uma grande uniformização na parede, grande mesmo, e deixa perfeitamente bem desempenado. Passando a mão assim, tá lisinho. Parece que já foi lixado e já está pronto já para aplicar o fundo preparador de parede e adentrar com a tinta, tá? Mas não foi lixado ainda, só foi aplicada a segunda demão. Vamos fazer esse lixamento agora para vocês verem aí a mudança de estratégia também na última etapa de lixamento. Vamos lá, conferir isso aí. Olhem aí então, pessoal. Fizemos então a aplicação da massa, vamos adentrar o lixamento. E como eu disse para vocês, a partir do primeiro lixamento tudo se começa a se mudar. Tudo em questão de estratégia para cada situação. Conforme vamos passando as etapas do processo, vamos adentrando com técnicas diferentes e processos diferentes. Então, aqui eu já terminei então a aplicação da segunda demão de massa corrida e vamos adentrar ao lixamento. Vocês viram que na sequência do vídeo eu acabei utilizando a lixa 150 com a nossa orbital da Makita e também a lixa 80, que foi no caso essa parede aqui. Foi bem mais agressiva por conta aí dos problemas que vocês já viram. Então, feito isso, eu peguei uma lixa 220 agora mudou-se tudo. Por quê? Porque é a última etapa de lixamento, né? Então a gente tem que deixar perfeitamente aí para o último lixamento, para então adentramos então com o fundo preparador para depois entrar com a tinta. Olhem só, ó, luxinha 220 agora, tá, pessoal? Não é 150, nem muito menos 80. 220 para dar o acabamento final. Peguei a base manual pequena, o mesmo esquema, entortando as bordas aqui para preencher toda a ferramenta. Fiz então o lixamento nos cantos, na parte superior, contorno de toda a parede, tá? Então, com a nossa 220, vamos adentrar então agora com a nossa orbital novamente, tá? Só que desta vez eu estou utilizando uma orbital diferente, né? Aquela orbital que eu uso normalmente para laje. Mesma coisa, uma orbital da DeWalt, mas com a lixa 220. Isso é muito importante. Não vão querer entrar com lixa 150, 180, que não vai ter um acabamento muito bacana. Temos que adentrar então com 220 para dar o acabamento final em questão de lixamento da parede, ok? Vamos finalizar então essa parede em questão do lixamento agora.
Pessoal, vamos tentar falar para vocês sobre um dos possíveis problemas na utilização de orbitais para estar fazendo o lixamento. Vocês viram na sequência do vídeo fazendo o lixamento em movimentos circulares e meio que rápidos. Essa seria uma indicação boa para estar fazendo o lixamento com orbitais. Porque se a gente fazer um movimento meio que devagar, tipo assim, você desce na diagonal, dá-se uma fração de segundo, depois você volta, depois vem de novo, dá uma fração de segundo e volta. Essa paradinha, por menor que seja, a vibração da orbital está ali, está em constante vibração alta. Então essa fração de segundo que você para, até você voltar, ela já tipo que corrói a massa além do que seria para ser corroído, né? Lixado, né? Então, o mais rápido movimento que você fazer com a orbital sem parar seria o ideal, para não acontecer isso, dela acabar lixando a mais aonde não deveria ser lixado. Perde-se a uniformização do lixamento, você dá umas paradinhas, por menor que seja, tem que ser jogo rápido, movimentos rápidos, não necessariamente em circular, pode ser na diagonal, mas desde que seja rápido, você não dê nenhuma paradinha com a mão na hora que estiver fazendo o lixamento da orbital, com uma orbital. Então, pessoal, vocês viram que foi suave o lixamento, tá? Quase que não se tem o que lixar, depois então da segunda demão de aplicação de massa com a nossa espátula alemã. Vamos então dar um repasse final, tá? Mesmo que a gente fazer o movimento meio que rápido, como eu expliquei para vocês, na orbital, corre-se o risco ainda e há a possibilidade, sim, existe essa possibilidade de estar deixando alguns vestígios na parede, o qual não era para deixar. Vestígios, traços da orbital, mesmo com movimento rápido. Imagina se fosse um movimento meio pausado aí ia ficar uma nhaca, ia você passar outra demão de massa para corrigir essas imperfeições. Então tem que ser jogo rápido, tá? Mesmo em movimento circular, acaba se deixando sim vestígios da orbital na parede. Então esses vestígios, então, a gente precisa tirar manualmente com a mesma lixa, 320, ok? Fazer um repasse uniformizando toda a parede como um todo no final. É um repasse final, isso é muito importante. Não é porque a orbital que você... mandei bala na orbital, pronto, já está pronto para receber o fundo e a pintura. Não, tem que dar um repasse manual. Vamos fazer o repasse então. Pessoal, quando vocês forem fazer o recorte, tanto o recorte no rodapé, lá em cima na moldura de gesso, ou aqui nos cantos, ó, nunca façam assim, ó, em um sentido só. Nunca façam assim, tá? Nem aqui, ó. Nunca façam reto com sentido só. Sempre façam circular, tá? Sempre circular, nunca reto. Por quê? Se você fazer reto, as bordas da ferramenta vai causar um traço, um risco na parede. Isso vai então afundar e danificar a uniformização da massa corrida na parede. Vai ser até preciso vocês preencher, dependendo da lixa que vocês estiverem usando, uma 150, vai afundar a massa corrida na parede, vai deixar um traço fora, ok? Então, se vocês fazerem um movimento circular, ele não causa isso, tá? Então, faça um movimento circular, tanto aqui no rodapé, nos cantos da parede e lá em cima na moldura de gesso também, ok? E sempre acompanha com o ponto de luz, né? Para vocês verem aí certinho, né?
Meus queridos inscritos aí no canal, um detalhe interessante e importante. Após a finalização das duas demãos de massa corrida e os lixamentos, já foi feito o lixamento aqui com uma lixa 220, ok? Então essa parede finalizou-se então, tá? Agora é só adentrar com o fundo preparador e tinta, ok? Mas antes de entrarmos com isso, a gente tem que dar um repasse também. E olhem só o que tem aqui. Eu vou aproximar um pouco a câmera para vocês verem o que é isso. É uma irregularidade no reboco. Como eu disse, foi implementado aqui, né, interruptores e ficou então aí, ó, o reboco sobressaiu e foi aplicada duas demãos de massa corrida rolada e mesmo assim não foi o suficiente para cobrir essa irregularidade do reboco, tá? Mas a parede como um todo, ela está boa, tá? Em toda a sua extensão aí a parede ficou bacana, está legal. Só aquele pontinho ali, o qual vou mostrar para vocês como solucionar isso aí, ok? Então tá, já aproximei a câmera, vocês viram o problema aqui qual que é, tá? O que a gente faz com um problema desse? Para se resolver isso, a gente tem que adentrar com mais uma demão de massa corrida rolada, com uma espessura mais considerável, com certeza vai isolar esse problema. Mas você acha que eu vou fazer toda essa extensão numa parede inteira só por conta disso? De uma pequena área pequenininha? Não. Então vamos remover essa imperfeição aqui com a serra mármore, ok? Após então, pessoal, a remoção, pega um pincel, uma buchinha, né? Certifique-se de retirar todo o pó mesmo, tá? Neste local aqui. Não deixe nenhum resíduo de pó, tá? E já pode adentrar com a massa corrida na sequência, ok? Prontinho, pessoal. Curativo feito. Só aguardar secar e dar mais um retoquinho aí se precisar, né? E assim que se faz para se isolar essas manchinhas aí, que sejam poucas, que fiquem no final, ok? Pessoal, em requadros, em cantos, acontece muito disso, muito mesmo, tá? Então aqui eu já dei uns pega aqui nessa parede, mas ainda ficou ó, duas partes ainda de imperfeição aí do reboco, tá? Então vamos isolar isso aí, o mesmo esquema. Aqui, pessoal, não há necessidade de aplicar selador acrílico, hein? Na sequência dos vídeos aí a gente vai abordar essa questão aí de selador acrílico aí, se realmente é de uso obrigatório em todas as situações ou não. Pessoal, então a sequência do vídeo aí está sendo meio que sequência curativos, tá? Então uma revisão final, depois então de ter aplicado, então adentrado com o lixamento final, com a lixa 220, acaba-se então ficando algumas imperfeições aí, ok? Então essas imperfeições mais comuns acontecem em cantos, tá? Em cantos de residência e em requadros também, no caso como vocês viram na sequência do vídeo. Então, em casos eu acabo utilizando a serra mármore, ou em casos uso espátula, até mesmo uma chave de fenda para estar fazendo a raspagem, ok, nos cantos. Aí eu pego uma buchinha, retiro todo o pó e adentro então novamente com a massa corrida. Isso aí eu vou mostrar para vocês
lixando, acho que é desnecessário, né? Então aplicou a massa corrida, lixa, se ficou algumas imperfeiçõezinhas, lixa de novo, aplica mais massa até cobrir e uniformizar a parede como um todo, ok? Se vocês não fizerem isso, a chance de ocorrer bolhas existe e também existe a chance de ficar desproporcional, tá? Uma pintura adentrada em cima de uma parede maciada e uma pintura e um reboco virgem, a diferença, não há? Então praticamente será essa diferença que vai ocorrer, tá? Uma pintura bem mais lisinha, uniforme no seu conteúdo geral, mas só que nos cantos vai ficar toda cascorenta, rústica, né? Por quê? Porque vocês não retiraram as imperfeições, ok? Então é muito importante que vocês façam isso sim, uma revisão final após o lixamento, o segundo lixamento, para se concluir a parede, ok? Pessoal, então eu deixei um pouco rolar a câmera aí também, mostrando para vocês numa parede diferente dessas aqui, qual teve problemas de irregularidades, uma parede boa, uniforme, a qual eu fiz a mesma técnica a qual utilizei aqui em questão de finalização. Então esta técnica, a última técnica em questão de finalização do lixamento para a parede, não importa se antes ela estava irregular ou não. Tratando-se de última técnica em lixamento, é válido para todas as paredes, tá? Assim como na primeira etapa de distribuição de massa corrida, é válido para todas as paredes. Vocês perceberam isso? Que na primeira demão, que vocês conferiram lá no terceiro vídeo do tutorial, onde eu fiz a distribuição de massa da primeira etapa na parede em massa corrida rolada. Então, essa primeira etapa é válida para todas as situações em paredes, assim como a última etapa em lixamento também é válido para todas as paredes, independente de que forma ela estava assim antes, ok? Então aí no meio termo dessas duas, entre a primeira e a última, aí a gente pode então estar fazendo modificações e utilizando técnicas e estratégias de acordo com a situação que a gente vai encontrar nas paredes, ok? Então, pessoal, nessas paredes aqui vocês viram que eu acabei utilizando uma técnica mais diferente porque ela estava irregular, né? A primeira demão foi com massa corrida rolada, foi feito o lixamento com uma lixa 80, né? Por conta das irregularidades que tinha, ó. Já sumiram tudo essa irregularidade que tinha, ó, nos interruptores, tá? Então, a primeira demão foi feita com lixamento com uma lixa 80, adentramos então com a segunda demão de massa corrida rolada porque estava ainda irregular, né? Para deixar uma espessura mais concentrada, a qual então adentramos com o lixamento final, tá? E também a gente fez a revisão com a nossa base manual. Nunca considere essa revisão como se eu estivesse trabalhando duas vezes, meio que desnecessário em cima, tipo assim, repetindo o trabalho. Ou já está refazendo o seu trabalho, isso aí é perca de tempo. Nunca encarem dessa forma, porque, como eu disse para vocês, a orbital acaba-se sim, não é muito, mas alguns pontos ela pode estar deixando então algumas
resíduos, alguns vestígios de marca aonde ela passou. Principalmente talvez desencanto, pessoal, tá? Não dá pra gente estar fazendo aquele movimento circulatório para orbital rápida nos cantos, então acaba deixando alguns vestígios, o qual a gente faz a revisãozinha retirando com a nossa base manual, lembrando-se também, muito importante, que eu utilizo a lixa 220 para se concluir esta etapa, ok? Então, pessoal, em questão de espessura de massa e finalização em uma parede, é muito interessante que vocês façam a finalização numa parede com duas demãos. É meio que desnecessário, né? Em últimos casos sim, mas é meio desnecessário você vocês aplicarem 3 demão, 4 demão de massa corrida. Isso para mim é perca de tempo, tá? Em últimos casos a gente pode estar adentrando com uma 3ª demão de massa corrida, mas no máximo isso aí. Mas geralmente façam por onde obter 2 demãos de massa corrida, apenas, tá? Em qualquer situação. Essa parede eu fiz por onde mostrar para vocês, porque dentro dessa residência aqui de 250 metros, foi as 2 paredes ao qual eu tive problemas com irregularidades, a qual foi necessário adentrar com uma espessura mais grossa de massa. Então está aí, mesmo sendo com paredes irregulares, vocês viram que eu finalizei com apenas 2 demãos de massa corrida. Porém, essas 2 demãos de massa corrida foi rolada e com uma espessura mais concentrada. É aí que está a diferença, tá, pessoal? Na sequência dos vídeos, vocês vão ver aí que não há necessidade de adentrar com 2 demãos de massa corrida rolada, já que a parede está bem uniforme. Vocês vão ver na sequência dos vídeos. Mas, no caso como essa aqui, tá? Então foi necessário adentrar com 2 demãos, mas sendo que com uma espessura concentrada, né? Considerável, ok? Então, é assim que eu faço, tá, pessoal? Então, na sequência dos vídeos aí vocês vão ver também eu trabalhando na laje e vocês vão ver que a primeira etapa e a última etapa é válida também, tanto para a parede, tanto para lajes, ok? Então nos próximos vídeos vocês vão estar podendo conferir isso aí, ok? Então ficamos por aqui, meus queridos. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram realmente, já sabem, deixe seu like, se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos e até mais!